Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do 46, diz assim: E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podem sentar. Não sei se os irmãos têm reparado, mas nós estamos trabalhando alguns textos mais conhecidos, né? A gente, no domingo, né, falamos sobre João 3,16. Ele e o Salmo 23 estão ali, né, na competitividade para saber qual é o texto mais conhecido da Bíblia. A gente trabalhou o Vinde a mim, né, todos os que estão cansados, o convite de Jesus, lá em Mateus 11, e agora estamos aqui no cego Bartimeu. Quando eu fui fazer o esboço da mensagem, né, ficava ouvindo, lembra? Que era praticamente semana sim, semana não, esse texto, né? É um texto maravilhoso, mas chegou um momento que deu uma cansada num período lá, né? Mas hoje a gente está aqui diante desse texto e a gente vai trabalhar, a gente vai entender a importância de clamor, fé e persistência. São as lições que esse amigo, esse irmão, o cegueta, o Bartimeu, vai trazer aqui para a gente. Jesus, ele estava no enredo ali, saindo, né, ou indo para a cidade de Jericó. O Evangelho de Mateus, ele vai relatar, junto com o de Marcos, que Jesus, ele estava indo para Jericó. O Evangelho de Lucas, ele vai relatar que Jesus estava chegando de Jericó. Não sei se os irmãos sabem, essa Jericó aqui não é a mesma Jericó que Josué lutou. Lembra? Vem com Josué lutar em Jericó? Lembra? A muralha caindo, eles rodeando, aquela coisa maravilhosa, tentando diversificar o glorioso, né? Aquela coisa maravilhosa que acontece ali. Não é a mesma cidade, eles reedificaram, eles fizeram uma outra Jericó meio que do lado. É como se a cidade do Rio de Janeiro fosse destruída, não dá para construir ali, faz uma cidade do lado e chama essa cidade também de Rio de Janeiro. Essa aparente contradição é porque existia a entrada e a saída de Jericó. E um autor pode ter se referido a essa Jericó antiga e o outro autor, ou os outros, a Jericó nova. Então, por isso que aparentemente tem uma contradição. E o Evangelho de Mateus vai relatar dois cegos, só que só um falava. Então, possivelmente, Marcos e Lucas focaram só no cego tagarela. Ele não era mudo, né? Ele só não via, ele falava muito bem. Então, a gente não tem nada que vai desabonar o texto, porque você sabe, né, irmãos? O que eles puderem fazer para descredibilizar a palavra de Deus, eles vão fazer. Ah, era dois cegos. Adão tinha umbigo ou não tinha? E vai por aí, trazendo um monte de questionamento sem o mínimo fundamento. E aqui, então, a gente esclarece essa questão. E a cidade de Jericó, ela foi destruída. Ela foi completamente tomada.
pelo povo lá pelas mãos de Josué. E a gente lembra daquele feito. Não foi um feito comum. Isso está relatado lá no capítulo 6 do livro de Josué. Josué, ele entra na cidade através da meretriz Raabe, aonde ele consegue, pelo poder de Deus, destruir as muralhas de Jericó sem nem levantar uma mão contra, sem ter um aparato tecnológico. Ele contou somente com o poder de Deus. Essa cidade viu o poder de Deus de forma destrutiva lá atrás. Essa cidade contemplou o poder de Deus em juízo, em ira. Tanto que no final do capítulo 6 de Josué, você pode ler isso depois, lá pelo versículo 25, 26, 27, o profeta Josué, ele se levanta em fúria e fala: aquele que tentar reconstruir a cidade de Jericó, aquele que reconstruir, que esse eu faça em cima do cadáver do seu filho mais novo. Ele amaldiçoou aquela cidade, porque Deus, ele tinha uma ira muito grande, que é um assunto para uma outra mensagem. Só que essa cidade viu o poder primeiro na ira, agora ela está vendo o poder de forma diferente. Ela está vendo o poder através da misericórdia de Deus. Ela está vendo, essa cidade está vendo o poder de Deus para transformar, está vendo o poder de Deus para curar. Só que dessa vez tinha uma postura diferente, tinha uma disposição diferente para poder ver o poder de Deus. Irmãos, Deus ainda age, Deus, ele ainda cura nos dias de hoje. Deus, ele restaura, ele transforma. Quer que bota para girar? Deus, ele restaura, Deus, ele transforma, Deus faz milagres, Deus, ele opera o impossível ainda nos dias de hoje. A diferença, amados irmãos, é a disposição, é a atitude certa diante da oportunidade. E esse cego, o Bartimeu, ele soube ler bem o momento que ele estava vivendo ali. Primeiro, qual é o nome dele? Alguém sabe? Bartimeu, esse é o nome, não é? Bartimeu significa filho de Timeu. O próprio texto fala, olha só comigo, aí no 46. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, vírgula, cego, vírgula, filho de Timeu. Isso é uma jogada do hebraico e do grego, aonde bar, ele significa filho. Tem um texto, quando vai falar sobre Pedro, o apóstolo, fala Pedro ou Simão, não me recordo agora, Bar Jonas. Em outras versões vão estar filho de Jonas. Era uma forma de se referir, né? Muitos, à época, antes de Jesus se revelar como o grandão da Galileia, né? Se referiam a ele como Jesus, o filho de José. Era quase que um sobrenome. Era uma forma de se referir a algum homem ali naquela região. Só que o texto não vai revelar o nome, do início ao fim. Não vai revelar. O texto vai se referir a ele como Bartimeu, o filho de Timeu, como mendigo, como cego. Esse homem, ele não tinha mais identidade. Esse homem, ele não tinha mais nenhuma relevância. Esse homem, ele não tinha mais nenhum alcance. Ele tinha perdido a sua identidade. Na verdade, sua identidade nem foi construída. Ele era conhecido como cego. O cego, ele não tem rumo. O cego, ele tem a dificuldade para enxergar. Na verdade, ele não enxerga. Se ele não consegue enxergar, ele não consegue se locomover, ele não consegue andar, ele sempre vai depender da ajuda de alguém. E para piorar a situação, ele ainda era mendigo, porque não existia essa situação de direitos humanos. É cego, é amaldiçoado por Deus. Então, você não pode trabalhar, você não tem provisão. Você lembra de João 9? Jesus, quem que pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais dele? Lembra disso? Porque achava-se que a enfermidade era sempre uma maldição vinda da parte de Deus. A interpretação errada. Mas o cego Bartimeu, ele não tem identidade. Assim é a minha e é a tua vida longe de Deus. Assim somos nós, afastados do Senhor.
Assim somos nós quando estamos no mundo, quando estamos na vida de pecado, somos cegos, não temos rumo, somos mendigos, não temos provisão, não temos recurso, não conseguimos chegar a Deus, não conseguimos comprar da água viva, não conseguimos beber desse rio, não conseguimos desfrutar da presença de Deus, somos mendigos, somos miseráveis, somos desgraçados, somos pobres, cegos e nu, como está lá em Apocalipse. Nós somos completamente vulneráveis. Só que aquele mendigo, ou ele era judeu, ou ele já estava ali há muito tempo, e ele sabia da promessa do Messias. A promessa do Messias. E ele certamente já tinha ouvido falar. Ele já tinha ouvido falar que tinha um homem ali naquela região que estava curando, que tinha um homem ali naquela região que estava libertando. Ele já tinha ouvido falar que tinha um homem ali que estava transformando vidas, que tinha um homem ali naquela região que estava expulsando demônios. Ele tinha ouvido falar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ele sabia, ele conhecia, ele não ficou de mão atada, ele teve a disposição correta, ele sabia da sua realidade, ele sabia da sua pequenez, e ali não tinha só ele gritando não, pedindo ajuda, pedindo socorro. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que tinha uma multidão, mas somente ele se destacou. Por quê? Ele fez o clamor correto, ele viu uma oportunidade e ele aproveitou. Ele ouviu que passava Jesus, o Nazareno. Só que o Nazareno remete a Nazaré. O Nazareno é o título aqui da terra. Para o texto dizer que ele estava ouvindo que o Jesus de Nazaré estava passando, a multidão só enxergava Jesus como um profeta, como alguém daqui de baixo. O cego Bartimeu não olhava para ele como um homem comum. Ele falava, esse é o Messias, Yeshua ben Davi, Jesus o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele entendeu, ele aproveitou a oportunidade que ele estava tendo naquele momento e clamou, Jesus, filho de Davi. Não é qualquer um que saberia, querido, que entenderia que ele era filho de Davi. Por que filho de Davi? De onde o cego Bartimeu tirou isso? Ele tirou lá dos profetas. Quando o Senhor vira para Davi e fala, Davi, eu conservarei para ti um lugar no trono, o Messias virá de ti, o rebento, o renovo virá da semente de Davi. Ele lembrou, esse não é o Nazareno, filho de José, não, esse daí é o filho de Davi, esse é o Messias. Ele teve o clamor correto. Ele sabia com quem ele estava falando, ele sabia quem ele estava chamando, ele sabia, amados irmãos, ele sabia. Ele clamou de forma correta. Só que ele não apenas clamou, né? Ele persistiu no clamor. A gente tem uma tendência a persistir no erro, né? No erro a gente persiste, que é uma maravilha, né? No erro a gente... Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Para o erro a gente usa essa desculpa. Agora, quando a gente encontra uma dificuldadezinha, né? Quando a gente encontra um desafio, né? A gente já quer colocar um monte de barreira. A igreja é longe, o horário é ruim, e por aí vai. Vamos evangelizar, não dá. Tenho que fazer isso, aquilo, outro. A gente sempre vai colocando um obstáculo para aquilo que não é prioridade para a gente. A gente está querendo tudo muito fácil, e o ser humano tem essa tendência. Os poderosos do mundo entenderam que o ser humano tem essa tendência de querer tudo muito rápido. A gente está muito impaciente. Antigamente, os testemunhos, né?
As esposas oravam pelos seus maridos ímpios durante 10, 15 anos e persistiam orando até que ele era transformado. O cabra era transformado, se convertia, obreiro, diácono, pastor, um grande homem de Deus. Hoje em dia, ora 2 semanas, não vê mudança, já quer largar, né? Porque não tem persistência, não tem dedicação. Aí ora pelo filho, dá 1, 2, 3 semanas, não muda, praga, peste, não é transformado, só vive aí nas drogas, só vive aí com as amizades e sai amaldiçoando o filho. Quando os testemunhos no passado, né? A mãe via, o filho vinha, pegava, vendia alguma coisa de casa, comprava droga e a mãe ali orando, o filho vai, converte, vira um grande evangelista. Mas hoje não tem a persistência. Ah, mas eu não estou sentindo. Irmãos, no dia que o evangelho for por sentir, não for mais por fé, não é mais evangelho. Evangelho não é emoção, evangelho não é arrepiozinho, evangelho não é sentimento, evangelho não é uma lágrima, evangelho é fé na obra do Filho de Deus. Isso que é evangelho. Evangelho é você olhar para um assassino, é você olhar para um torturador e falar: ele pode ser transformado pelo poder de Deus. Eu te dou o nome, Paulo. O apóstolo Paulo, que antes era um assassino e perseguidor dos cristãos, ele se tornou perseguido e se tornou um apóstolo. Esse é o poder de Deus. Mas a gente não quer persistir, diferente do cego. O cego Bartimeu, ele estava sendo repreendido. Para de clamar, irmão. Está vendo aí não, ó, tudo seguindo bonitinho? Fica quieto aí, está atrapalhando. Você está atrapalhando, para. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Conforme vinha a repreensão: para de clamar, ele orava mais. Ele clamava, para de clamar, ele clamava mais alto e mais alto e mais alto. E Yeshua ben Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, eu sou filho de Timeu, Jesus, é assim que eu sou conhecido, mas tu não é o filho de um homem, tu é o filho de Deus, tu é o Messias. Ele clamava, a gente está vendo aqui um resumo, mas o texto está falando, ele clamava cada vez mais, não foi 1, 2, 3, ele clamou muito e era repreendido, era envergonhado, era humilhado. O que isso quer dizer para a gente, irmãos? Você está persistindo na fé, você está batalhando, você está lutando, você está buscando a Deus, só que aí vem a cultura vem e fala: a solução não está em Jesus não, ó. A solução está em você ter um amor próprio, a solução está na idolatria do eu, a idolatria do teu ego. A solução está naquilo que te dá prazer. Só que aí vem, irmãos, a política e fala: olha só, ela vai te repreendendo silenciosamente. A solução não está em Jesus não, a solução está no governo, a solução está no Estado. Aí vem o seu coração te repreendendo silenciosamente e fala: a solução está no dinheiro, a solução está no consumo, a solução está em comprar cada vez mais. Você não deve parar, você tem que continuar clamando. O mundo, a multidão pode tentar te oprimir, pode tentar te calar, de todas as formas. Não pare, continue clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Conforme ele vai clamando, com fé e persistência, Jesus manda chamá-lo. Aí a multidão vira para ele e fala: ó, tem bom ânimo, o mestre te chama. O mestre está te chamando. O que é isso, irmãos? Não é para a gente ter bom ânimo só quando a gente tem um resultado. Não é só para a gente ter bom ânimo quando a gente tem a cura. Não é para ter bom... Ele já tinha sido curado quando eles falam tem bom ânimo? Não!
Ele já tinha a libertação, a transformação, a solução para o problema dele? Não. Mas só o fato de Jesus chamá-lo, só o fato dele ter comunhão com Jesus, ele já tinha que ter bom ânimo, ele já tinha que ter alegria. Irmãos, o que a gente precisa não é só de cura, não é só de libertação, a gente precisa ter comunhão com Jesus. Aí o nosso ânimo vai ser restaurado, a nossa alegria vai ser restaurada. Jesus acima de tudo. Quase que ficou um Deus acima de tudo, né? Mas vamos parar aí. Esse homem, o Bartimeu, ele teve uma atitude. Ele viu a oportunidade, ele viu o Messias passando diante dele e falou: é agora que eu vou. E ele clamou. E ele clamou com submissão. Quando fala mestre, é um sinal de submissão ao ensino de Jesus. Só que o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que no final do texto vai falar assim: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, quantos você viu que não foram curados pelo poder do Espírito Santo e largaram Jesus? A obra de Jesus não é para que você tenha cura, mas é para que você vire discípulo. Você está enfermo? Vamos até você. Vamos impor as mãos. O Espírito Santo vai nos dar autoridade e você vai ser curado, liberto, transformado. Só que o propósito não é cura ali naquele momento apenas. O propósito de Jesus é muito além. O propósito de Jesus não é vir e te dar a solução para o seu problema, para te dar um paliativo ali, pronto e acabou, e você vai seguir a tua vida. Não. O propósito da cura é Jesus se apresentar para você e mostrar: está vendo isso que está te dando um problema? Eu sou maior do que isso. Eu tenho autoridade sobre a enfermidade. O problema é enfermidade? É doença? Eu tenho autoridade. Ah, está todo mundo morrendo. Está todo mundo morrendo. Vem, eu ressuscito. Ó, tem uns espíritos malignos lá, vem, que eu expulso. Ah, o casamento está destruído, vem que eu restauro. Ah, o filho está nas drogas, vem que eu liberto. Ah, mas eu estou viciado em pornografia, vem que eu liberto. Eu estou viciado em bebida, vem que eu liberto. Eu liberto, Jesus ele liberta. Jesus ele transforma. Jesus ele cura. Para que você veja que a autoridade não está na enfermidade. A autoridade não está no vício. A autoridade não está no demônio que te aflige. A autoridade não está em nada disso. A autoridade está com Jesus. É por isso que ele te cura. É por isso que ele te transforma. É por isso que ele te regenera. É por isso que ele faz a tua vida nova, para mostrar: a autoridade está com ele. E com ele apenas. Por isso, o texto ele faz um paralelo. Olha comigo no início. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho. Ele estava perto do caminho. Só que no final vai dizer: e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ele estava na estrada, ele estava perto do caminho, mas ele ainda não estava firme. Jesus veio, curou, mostrou: a autoridade está comigo. Ele: agora eu estou vendo, me segue. E seguiu. E seguiu. Jesus encontra um homem sem identidade, cego e vulnerável. Então, esse é o ser humano sem Deus. O mendigo espiritual, condenado, sem perspectiva. Quando você entender a sua vulnerabilidade humana e caída, clamando por Jesus, ele te manda chamar. Tenha fé, tenha bom ânimo, porque ele te chama. Vá até ele. É um milagre? É restauração de casamento, intervenção na tua família, vício em drogas, vício em pornografia. Se você está clamando por Jesus, ele me mandou aqui hoje para te chamar e dizer: o que quer que ele te faça, tenha fé. Acredite, confie no Filho de Deus. A autoridade está sobre os ombros dele. Isaías 9: um filho se nos deu, referindo-se ao Messias. Um menino nos nasceu, se referindo a Jesus.
e o principado está sobre os seus ombros. O principado é o governo, a autoridade está sobre os ombros de Jesus. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é Jesus. Esse é Jesus que os discípulos olharam e falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Jesus que, quando Elias clamou, mandou fogo do céu. Esse é o Jesus que vira para Moisés e fala: Moisés, toca no mar, que ele vai abrir. Aleluia. Esse é o Jesus que, quando tinha um homem podre há 4 dias, ele fala: tira a pedra. Mas está cheirando mal, eu não perguntei, tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Esse é o Jesus que tem autoridade. Não tem governo, não tem organização política, religiosa, criminosa que tenha mais autoridades do que o Filho de Deus. Portanto, amados irmãos, creia: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia. Amém?